Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quando conheci o Dirceu, eu ainda estava muito magoada. Tinha passado uma desilusão muito grande. Meu ex-marido me fez sofrer. Fazia pouco mais de 3 anos que eu tinha me separado. O motivo da separação era uma coisa que ainda me atormentava. Tinha flagrado meu ex-marido na cama com uma amiga, dentro da minha própria casa. Olha, foi um momento tão triste. A pior rasteira que eu já levei. Custei para me reerguer. Até porque gostava dele, né? E botei na cabeça que nunca mais ia querer saber de homem. Melhor sozinha, mesmo sofrendo, do que passar por uma situação deprimente como aquela que eu passei. Eu tinha um casal de filhos. Na época da separação, a Paola estava com 15 anos e o Arthur tinha 8. Eles ficaram morando comigo. Minha filha, aliás, acompanhou de perto todo o meu sofrimento. Era no colo dela que eu chorava as minhas mágoas. Enfim, apesar de já fazer mais de 3 anos, eu ainda não tinha me recuperado totalmente. E foi nesse contexto que a vida colocou o Dirceu no meu caminho. Eu tinha jurado, como já falei, que não ia mais me meter com homem. Mas a verdade é que, sabe, eu gostei do Dirceu assim de saída. Ele começou a trabalhar numa firma, ali perto de onde eu trabalhava, e a gente logo começou a se olhar, se paquerar. Ele era 3 anos mais jovem do que eu. Isso, naturalmente, só fui saber depois, né? E desde o começo ele se mostrou interessado em mim. Ele tinha, assim, sabe aquele jeito de menino levado? E aquilo mexeu tanto comigo. Até que depois de algumas investidas da parte dele, acabei me deixando levar. Detalhe, no começo eu não pensava ter nada sério com ele. De repente, até aceitei a aproximação, mas, sabe, era para ser um passatempo. Tirar o peso da solidão, mas ele foi pouco a pouco me conquistando. Sabe, meio que curando aquela ferida. Como se estivesse arrancando com as mãos aquela dor que eu sentia. Resultado, acabei me apaixonando. E quando a gente se apaixona, parece até que esquece o que passou no passado, né? Nada mais importa. Só aquele momento que está vivendo com a pessoa. Ele era solteiro, mas também tinha saído de um relacionamento há algum tempo atrás. Aliás, uma das coisas que me fez soltar o freio e me deixar levar foi uma coisa que ele falou. Um dia ele olhou assim para mim bem sério e me disse: olha, aquilo me comoveu. Você sabe que antes de te conhecer, eu não queria nada sério com ninguém. Só que você, sei lá, balançou meu coração desde o começo. Olha, aquelas palavras, e ditas do jeito como ele falou, me tocaram tanto. Até porque era exatamente assim que eu também me senti em relação a ele. Começamos a namorar. Depois de um tempo ele passou a frequentar minha casa, conheceu os meus filhos, depois também conheci a família dele, o que me fez acreditar que ele também quisesse coisa séria comigo e não apenas se divertir. Olha, sei lá, talvez tenha sido precipitação da minha parte, mas depois de 1 ano e 3 meses de namoro, eu achei que já estava na hora. Me senti confiante o suficiente e o convidei para morar comigo na minha casa. Claro que antes conversei com os meus filhos, para ver se com ele estava tudo bem. E como eles gostaram do Dirceu, se deram super bem com ele, acabou dando certo. E ele se mudou. Naquelas alturas,
Minha filha já tinha completado 19 anos. Já tinha até um namorado. E o meu caçula já estava com 12. Olha, a minha vida mudou tanto desde que eu conheci o Dirceu. E mudou mais ainda depois que ele foi morar com a gente. Eu digo isso porque além da sua companhia, do seu carinho, do sentimento que a gente tinha um pelo outro, ele também me ajudava nas despesas. E a cada dia que passava, eu me apaixonava mais e mais. Olha, tinha hora que eu pensava assim comigo e não acreditava que tinha conseguido ser feliz de novo, depois de tudo que eu tinha passado. Na verdade, parecia até que eu nem tinha vivido aquele drama todo. Parecia tudo tão distante. Até que perto de completarmos 1 ano e meio morando juntos, eu escutei uma conversa do Dirceu que me deixou em alerta. Na verdade, eu já vinha notando que ele estava meio esquisito, meio quieto, meio ensimesmado. Estava diferente, mas não imaginava que um sábado, lembro que ele chegou tarde da noite em casa. E já chegou esquisito. Diz que tinha ficado aquele tempo todo na rua porque precisava pensar. E quando eu perguntei no que é que ele precisava tanto pensar, ele me disse aquilo assim, mas sabe, sem preparo, sem meias palavras, na bucha. Pensando na decisão que eu estou precisando tomar. Dianar, você me desculpa, tá? Eu fui muito feliz com você, mas entre nós dois não dá mais. Vou arrumar as minhas coisas e tô indo embora dessa casa. Mas o que é isso, Dirceu? O que houve? Eu fiz alguma coisa? Aconteceu? Ele nem respondeu. Só balançou a cabeça, tomou o rumo do quarto e ficou lá, pegando roupa do armário e colocando dentro de uma sacola. Eu fui atrás até para tentar entender o que estava rolando. Só que ele não saiu daquilo. Repetiu que não dava mais, disse que o sentimento tinha acabado, não fazia mais sentido continuar do meu lado. Olha, foi um momento terrível para mim. Enquanto ele tirava as coisas do armário, eu chorava ali na cama. Pedia que ele não me deixasse, que ele pensasse melhor, mas ele parecia não estar nem se importando comigo. Por conta do choro, até meu filho apareceu ali na porta do quarto para ver o que estava acontecendo. E é claro que ficou triste quando soube que o Dirceu estava indo embora. Minha filha, naquele horário, não estava em casa. Devia estar com um namorado. Em resumo, ele acabou saindo de casa naquela noite mesmo, me deixando ali entregue à tristeza, amargura, no mais completo abandono. E tudo sem uma explicação aceitável. Simplesmente aquilo. O sentimento acabou. Olha, eu custei acreditar. A gente não estava vivendo assim o melhor momento. Repito, ele estava meio esquisito, meio quieto ultimamente, mas até você chegar à conclusão de que uma coisa dessa vai acontecer, é uma distância muito grande. Nada tinha acontecido que desse a imaginar que alguma coisa assim, sabe, de um dia para o outro. Depois que a minha filha chegou da rua, fui lá desabafar com ela, chorando no seu colo. Como já tinha feito outras vezes, lá atrás, depois que me separei do seu pai. Na época, ela era só uma adolescente de 15 anos. Agora já era uma moça feita. O fato é que mais uma vez tive de enfrentar um período pesado, difícil. Como trabalhávamos bem próximos, volta e meia acontecia de eu ver o Dirceu.
E lá no começo, eu até tentei uma reaproximação, mas acabei me dando conta de que não tinha como. Não tinha mais jeito. Ele não queria mais saber de mim. Aliás, o que passava pela minha cabeça é que ele já devia estar com outra pessoa. Porque numa daquelas vezes, quando me aproximei para conversar com ele, o celular dele não parava de tocar e ele não quis atender a pessoa na minha frente. O que eu pensei? Deve ser mulher. Com certeza devia ser. Só que apesar da minha dor, da amargura, fui tentando recolher os cacos e seguir com a minha vida. Buscando apoio principalmente nos meus filhos. Perto de completar 2 meses de separação, que o Dirceu tinha saído de casa, lembro que um sábado à noite, minha filha falou que ia tomar banho e se arrumar. Até perguntei se ela tinha combinado de se encontrar com o namorado, mas ela já tinha entrado no banheiro. Aliás, fazia tempo que o namorado dela não aparecia ali em casa. Já tinha até sentido sua falta, mas não tinha perguntado nada para minha filha. Estava ali na porta do quarto, quando escutei o barulho do chuveiro. E foi nesse momento que eu também escutei o toque do celular da Paola, do quarto dela. Devia ser um namorado ligando. Como ele estava no banho, resolvi atender a chamada, até para avisar o rapaz que ela estava no chuveiro, mas que sairia em seguida. O telefone dela estava sobre a cama, carregando a bateria. E no que peguei o celular na mão, para ver quem estava ligando, tive um sobressalto. Sabe, assim de saída. Sei lá, sabe aquela coisa inesperada? Para minha surpresa, o nome que aparecia na tela não era do namorado da Paola, mas do Dirceu. Pensei comigo, o que o Dirceu quer com a Paola? Será que é para falar alguma coisa sobre mim? No impulso, atendi. Atendi, mas não falei nada. Do outro lado, escutei a voz dele. Oi, meu anjo, já tá pronta? Tô aqui esperando. Não demora, tá? Eu escutei aquelas palavras na voz do meu ex-companheiro. E senti como se alguém tivesse me dado um murro na cara. Eu fiquei olhando para aquele telefone e me perguntando que palhaçada é essa, meu Deus. Será que alguma brincadeira? Eu até ia falar alguma coisa, mas meu corpo todo, inclusive os músculos do rosto, da boca, congelaram. Tentei falar, mas a boca não se mexeu. Nisso escutei aquele barulho de porta se abrindo. A Paola devia ter escutado o toque do telefone e saiu do banho enrolada na toalha para pegar o bendito aparelho. E quando apareceu ali na porta e me viu segurando o celular dela na orelha, perdeu a cor. Toda esbaforida, nervosa. Ela veio com tudo para cima de mim e tomou o telefone da minha mão. Olha, eu fiquei em choque. Não consegui mover um músculo. Só pensando o que tinha sido aquilo que eu tinha acabado de ouvir. Por que o Dirceu tinha dito aquelas coisas para minha filha? E era de fato ele. Além de ser o seu nome ali escrito, também reconheci a voz. Minha filha voltou até o banheiro rápido, sem me dizer uma palavra. E olha, ficou um tempão trancada lá dentro. Enquanto fiquei ali, tentando digerir
aquele episódio. Na verdade, já tinha entendido tudo. Só mesmo se fosse muito burra para não entender. Mas sabe quando você não quer acreditar? Quando essa menina saiu do banheiro, eu ainda estava ali no quarto dela, sentada na cama, esperando ela voltar para tirar aquilo a limpo. Ela entrou toda murcha, sem coragem de me olhar nos olhos. Ficou parada diante da porta, olhando para o chão. Respirei fundo. O que está acontecendo, filha? Por que o Dirceu ligou para você? Eu não sabia que vocês andavam conversando. Foi só nessa hora que ela levantou os olhos e fez uma cara de surpresa. Falou assim, num fio de voz. Ué, a senhora não falou com ele? Não. Ela então perguntou. Tá, mas a senhora escutou o que ele disse? Antes de responder, fiquei olhando para a cara da minha filha, examinando a sua expressão, ainda sem acreditar. Eu escutei sim. O que está havendo entre vocês, hein, Paula? Por que ele te chamou de anjo? Por que ele... Ela baixou os olhos de novo. Só que não abriu a boca. Ficou muda. Diante do silêncio dessa menina, eu insisti. O que está acontecendo com vocês, hein? Aliás, cadê o teu namorado? O que houve com ele que faz mais de um mês que não aparece? Nenhuma resposta. Perguntei se ela tinha tomado banho, iria se arrumar para se encontrar com ele, o namorado, ou se era com o Dirceu que ela tinha combinado. E adivinha? Silêncio absoluto. Nisso, o celular dela tocou de novo. Ela deu uma olhada, só que em vez de atender, simplesmente desligou. Com toda certeza era o Dirceu de novo. Olha, eu não sei nem o que me deu. Foi subindo uma coisa assim por dentro de mim. Uma sensação tão ruim. Um turbilhão. E como ela não falava nada, não me dava uma explicação. Perdi o controle. Fez uma coisa que nunca tinha feito. Gritei com ela. Anda, menina! Fala alguma coisa! O que está acontecendo entre vocês, hein? Pensei até que fosse me dar um infarto. Porque tudo começou a girar assim diante de mim. Depois que gritei com ela, ela começou a chorar. Me recobrei daquela tontura, estendi a mão e falei: me dê aqui esse telefone. Quero ver quantas ligações tem daquele safado. Quero ver também se vocês andam trocando mensagem. Claro que ela não quis me dar o aparelho. Inclusive, colocou as mãos assim para trás para escondê-lo. Eu então fui para cima dela para tentar pegar o celular a todo custo. Mas ela fez de tudo para se desvencilhar de mim. Chegou a me empurrar e fez isso com tanta força que eu acabei caindo na cama. E depois quem gritou comigo foi ela, para minha surpresa. Sai do meu quarto, mãe. Quero ficar sozinha. Não tenho nada para dizer para a senhora. Nunca imaginei que um dia fosse viver uma situação daquelas. Que fosse
fôssemos, eu e minha filha, ter uma discussão feia. Muito menos por aquele motivo. Por causa de um homem. Meu Deus, que absurdo! Lembrei das vezes que ela me consolou. Lembrei de quantas vezes eu a abracei para que ela me desse conforto, principalmente quando me separei do seu pai. Minha filha, fruto do meu ventre. E agora eu vi essa menina completamente transformada, de um jeito que não dava para reconhecê-la. Parecia um bicho acuado. Ela começou a gritar comigo, a me empurrar na direção da porta. Não parecia aquela menina amorosa que eu conhecia tão bem. Ela me colocou no corredor e se trancou no quarto, se arrumou. Depois saiu batendo a porta sem falar comigo. Claro que de explicação eu não precisava. Não sou tão tola. Mas eu tinha que ouvir da sua boca. Depois eu liguei para ele. Ainda tinha seu número. Só que adivinha, ele não me atendeu. Devia estar se sentindo tão acuado quanto a minha filha. Detalhe, ela não voltou para casa naquela noite. Passou a noite toda fora. Mandou uma mensagem por volta da meia-noite, dizendo que não iria dormir em casa. Não quis dizer onde que dormiria, muito menos com quem, só que convenhamos, né? Nem precisou falar. Ia dormir com o Dirceu. Com toda certeza. Passei uma noite de cama. No fim, tudo veio à tona. Os dois estavam juntos. Detalhe. Já fazia mais de um mês que ela tinha terminado com o namorado. Não me disse nada. É claro, né? Até porque eu perguntaria o motivo. E ela ia me contar? Olha, me dói dizer isso. Digo com o coração em frangalhos, mas com toda certeza, os dois já estavam juntos antes mesmo do Dirceu me abandonar. Ou seja, estavam me traindo bem debaixo dos meus olhos. Esse acontecimento foi pior do que o abandono do meu ex-marido. Sabe, eu sofri mais porque foi uma coisa que eu até entendo que ele tenha me traído, que ele tenha me deixado para ficar com outra. Até porque outra mais jovem, mais bonita, mesmo essa mulher sendo minha filha. O que não dá para entender é como essa menina teve coragem de fazer isso comigo. Justo ela, que acompanhou de perto todo o meu sofrimento quando fui traída pelo seu pai e abandonada por ele. Meu Deus, foi no colo dela que eu chorei as minhas mágoas, que eu desabafei. Foi ela que me deu força, apoio, carinho. E mesmo sabendo de todo o meu sofrimento, como que ela teve coragem de me fazer passar por tudo aquilo de novo? Como, meu Deus, uma filha pode ser tão egoísta, tão ingrata, ser capaz de cravar um punhal nas costas da própria mãe? Ela não pensou um minuto no desgosto que ia me causar. Minha filha acabou saindo de casa. Ferida de morte, do jeito que me encontrava, revoltada. Não fiz absolutamente nada para impedir. Ela e o Dirceu estão morando juntos. Sabe, já que estavam se gostando, não precisava terem feito o que fizeram.
Bastaria terem sido sinceros. Era só abrir o jogo. É claro que eu ia sofrer, mas teria me afastado dele, deixado o caminho livre para ela. Por mais que isso fosse acabar comigo. Como mãe, juro que faria isso por ela. Mas olha, sem pestanejar. Só que preferiram mentir, me enganar, me trair. Olha ele, tudo bem, é homem. A gente sabe como homem é. Agora, minha filha, meu Deus, eu não consigo até hoje acreditar. Sangue do meu sangue. Não pensou duas vezes em me atraiçoar. E o pior é que, em vez de me matar de uma vez, me deixou aqui sangrando por dentro, morrendo aos poucos, agonizando em vida.